aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos sistemas termodinâmicos. Vamos ver uma série de outros sistemas, tá? A gente vai ver de modo superficial, bastante geral, para dar tempo a gente ver o maior número possível de sistemas termodinâmicos e no final a gente vai fazer alguns exercícios. O primeiro tipo de sistema que a gente vai abordar hoje é o tipo de superfície, né, em geral. A gente vai estudar as superfícies do ponto de vista termodinâmico, certo? Então, vamos lá, superfícies. Bom, as superfícies que a gente vai tratar aqui, né, vai ser bem rápido, mas bem geral a caracterização que a gente vai fazer aqui. Essas superfícies podem ser, por exemplo, uma superfície que separa um líquido e um vapor em equilíbrio, tá? Pode ser um filme de sabão, por exemplo, um filme que forma uma bolha ou um filme plano de sabão. Pode ser um filme fino, por exemplo, de óleo depositado sobre uma certa quantidade de água, então é uma superfície. Então, a caracterização dessas superfícies que a gente vai fazer aqui, do ponto de vista termodinâmico, é bastante geral, tá certo? Então, a exemplo do que a gente fez para o caso dos sistemas hidrostáticos e do fio esticado, a gente vai iniciar definindo quais são as coordenadas termodinâmicas importantes para a gente definir um sistema como esse, no caso as superfícies. Bom, então, do ponto de vista termodinâmico, as coordenadas que caracterizam as superfícies são, no caso, a gente vai ter, por exemplo, a chamada tensão superficial, certo? Tensão superficial. Tensão superficial que a gente vai denotar pela letra gama, certo? Que é medida em Newton por metro. A gente vai ver já por quê. Vou logo definir quais são as grandezas, né? Enunciar quais são as grandezas importantes, certo? E depois a gente comenta. 2, a gente tem a área da superfície, né? A área da superfície. A gente caracteriza por A e claro que é medida em metros quadrados, óbvio. 3, a gente tem também claro, né? Tem que ter sempre a temperatura. Uma coisa que é comum na termodinâmica, quando você quer caracterizar um sistema através das coordenadas termodinâmicas, uma dessas coordenadas necessariamente vai ser a temperatura, né? Óbvio que a gente quer fazer um estudo de termodinâmica, a gente quer saber como que esse sistema ele se comporta de maneira distinta quando você varia a temperatura dele, certo? Então, a temperatura T, né, absoluta, T, medida, né, em Kelvin. Isso aqui é maiúsculo, tá? Um K maiúsculo aqui. Em Kelvin. Certo? Bom, então vamos fazer um esboço aqui do que seria uma superfície como essa. Tá? Então, vou fazer uma figura aqui que seria um filme de sabão. Tá certo? Então a gente tem aqui, ó. Eu vou fazer uma armação aqui.
preto que vai conter um filme de sabão, certo? A gente vai dizer que essa área aqui ela está preenchida. Essa área aqui está preenchida por um filme de sabão, tá certo? Vamos supor que essa aqui é uma armação do material que você quiser aí, plástico, metálico, de tal forma que esse filme de sabão está sendo mantido por conta dessa armação aí no desenho de preto, tá certo? E essa daqui poderia ser uma borda desse filme ou mesmo um outro material diferente dessa armação. O importante é que essa lateral que eu desenhei de azul aqui, ela esteja livre para se mover. Essa parte preta aqui, ela está rígida, tá? Uma armação rígida. E essa daqui, digamos que ela está livre para se mover, de alguma forma está livre. Então, num objeto como esse aqui, num sistema como esse, você tem um filme de sabão contido aqui, se você deixa isso livre de interações externas, o que você vai ver é que esse filme de sabão ele vai tender a puxar essa lateral aqui que está livre, no sentido de diminuir a área. Né? A tendência de um filme, de uma superfície, né, por conta das interações moleculares, né, dessas moléculas que estão compondo esse filme de sabão, são interações atrativas. Então, como são interações atrativas, a tendência desse filme é querer encolher a área que ele ocupa, tá? Para reduzir a energia, né, para a manutenção desse filme. Então, se você tem uma borda livre, a tendência é fazer com que essa parte livre aqui para se mover, ela encolha, né? Ela vá nessa direção aqui no sentido de diminuir a área. Né? Isso aí seria um análogo, isso é claro, essa coisa em duas dimensões, né? Isso é um sistema bidimensional. Né? Essa lateral livre aqui é similar ao caso do pistão, no caso de um recipiente que contém um gás. Né? Sempre a gente tem paredes rígidas e tem uma parede móvel, que é o pistão, então é análogo àquele caso. Né? Só que aqui você tem uma armadura, né? Uma armação em duas dimensões, tá? Que contém esse filme, e se você deixar isso livre, a tendência é que você encolha essa área. Né? No caso do gás, né, a depender da pressão interna e externa, o gás vai empurrar o pistão, ou se a pressão externa for maior, o pistão vai no sentido de diminuir o volume do gás. Então, isso depende. Mas no caso do filme de sabão, não, a tendência realmente é diminuir. Bom, então se você quiser manter fixa essa lateral aqui, essa haste livre, né, essa haste móvel, tá certo? Você vai ter que aplicar uma força, certo? Uma força F externa, no sentido de equilibrar, né? O filme de sabão tende a puxar para lá. Se você quer equilibrar, manter estática essa haste móvel aqui, você vai ter que exercer externamente uma força no sentido de não deixar que essa área diminua, tá certo? E para que eu estou falando de tudo isso? Para que fique claro o conceito de tensão superficial. Tá? Tensão superficial é justamente a força necessária para manter essa área aqui estática por unidade de comprimento. Essa haste tem um certo comprimento, então a força, quanto maior essa linha, né, esse comprimento aqui dessa haste, mais força você vai ter que fazer para uma dada superfície, para um dado filme de sabão. Tá? E para que você tenha uma característica do filme de sabão em si, então você faz essa força que você exerce para manter esse filme estático, com área fixa, por unidade de comprimento. Então a tensão superficial é força por unidade de comprimento. Então, vamos escrever isso aqui, né? A tensão superficial. É gama, né? É a força por unidade de comprimento, tá certo? É a força
por unidade de comprimento. É assim que a gente entende que é a tensão superficial, né? Ou seja, quanto maior essa tendência, essas forças no sentido de fazer com que essa área do filme encolha, né, maior a tensão superficial dessa superfície. Ou seja, isso tem muito a ver com a energia, né, da interação entre moléculas que compõem essa superfície. Quanto mais forte for essa força atrativa, maior a tensão superficial, tá certo? Então, isso é uma característica que, por exemplo, você observa em água, né? Você vê que a superfície da água, né, não está em equilíbrio com o vapor, né? Ela tem uma certa tensão, né? A depender se os objetos forem leves, você até consegue acomodar o objeto em cima de uma superfície de água, né? De modo que não rompa, né, essa superfície, né? E se você, isso é claro, devido à atração entre as moléculas de água na superfície, que é mais forte na superfície do que no interior dessa amostra de água, tá? E tem uma razão para isso, é porque as moléculas da superfície só se atraem com as vizinhas laterais e com as que estão no interior da amostra, tá? Então, é diferente do caso que você tem uma molécula no interior da amostra que ela está distribuída, né? As atrações são para todas as direções, mas as da superfície não, é só na lateral e de um lado, né? Na parte de baixo, no caso, do conteúdo de água. A parte de cima é livre, então a tendência é que você tenha ligações mais fortes na superfície de uma amostra de água do que no interior dela. Certo? E mesma coisa uma amostra de mercúrio também. Quem já teve a oportunidade de manipular mercúrio, viu que a tensão superficial do mercúrio é muito grande, né? Muito alta. Isso porque mercúrio é um metal e a ligação metálica é muito forte, né? Então, a tensão superficial do mercúrio é altíssima, é bem maior que a da água. Bom, enfim, então está definido o que é uma tensão superficial, a área da superfície está óbvio, e a temperatura também é óbvio que a gente já vem discutindo. Então, as três coordenadas termodinâmicas que descrevem as superfícies em geral, tá? Isso não é só uma característica do filme de sabão, não, tá? Essas outras superfícies que eu falei também. Uma superfície que separa um líquido de um vapor, ou então um filme fino de uma substância que não se mistura com outra, no caso de óleo e água, etc. Então, todos esses tipos de superfície são caracterizados do ponto de vista de termodinâmica por essas três coordenadas termodinâmicas: tensão superficial, área da superfície e temperatura. Tá? Então, se você tem o intuito de definir uma equação de estado para descrever a termodinâmica das superfícies, a ideia era que você tivesse uma equação que relacionasse, né, essas três coordenadas, gama, A e T, tá certo? A exemplo de PV e T, né, como a gente já estudou. Bom, o fato é que não se tem, para superfícies em geral, uma equação como essa, tá? Mas no caso de uma superfície que separa água de vapor, existe uma equação de estado bem interessante que relaciona tensão superficial com temperatura, tá certo? Então, no caso de uma superfície que separa líquido de vapor, temos a seguinte relação. Tá? Então você vai ter que a tensão superficial ela vai ser igual à tensão superficial de referência, gama zero, que multiplica 1 menos T sobre Tc elevado a N. Essa é a nossa equação de número 1, certo? Eu vou apagar aqui e eu vou falar para vocês que grandezas são essas, certo? Bom, gama zero é uma tensão superficial de referência, tá? Em geral, você define a tensão superficial à temperatura ambiente. Então, tem um certo valor, tá certo? E esse gama zero fica sendo esse valor.
na tensão à temperatura ambiente. Então vamos botar onde gama zero é a... Eu vou botar TS para não escrever tanto, tá? Tensão superficial de referência. TC é a temperatura crítica. E N é um número, esse expoente N aqui, tá? Ele é um número acho que entre 1 e 2, deixa eu só conferir aqui, entre 1 e 2. Bom, então, isso foi encontrado experimentalmente, tá certo? Um dos pioneiros nesse tipo de estudo foi o próprio Van der Waals. Tá? Então, a partir de vários experimentos, você pega uma superfície, faz um arranjo experimental de modo que você consiga medir a tensão superficial, vai variando a temperatura e vê como essa tensão superficial varia, né, com a temperatura. Bom, você tem um valor de referência aqui, certo? Geralmente esse gama zero aí, a tensão superficial a 20 graus Celsius, tá? Então você tem esse valor, né? Você mede. E esse TC aqui, essa temperatura crítica, é a temperatura tal que a partir dela não existe mais tensão superficial. Essa superfície ela perde essa propriedade de tentar encolher, tá certo? E tem uma razão para isso, né? Essa tendência de querer encolher, eu já falei que é por conta das interações atrativas entre as moléculas. Mas quando você começa a subir muito a temperatura dessa sua superfície, dessa sua amostra, você tem uma outra contribuição de expansão que é por causa da temperatura. A temperatura ela tem a ver, do ponto de vista molecular, com a energia cinética das moléculas. Então, se a atração molecular tem a ver com a energia potencial eletrostática de atração entre as moléculas, essa energia cinética tende a deixar a superfície um tamanho fixo ou até crescer, né? Você tem uma agitação molecular grande, quando você aumenta isso, a tendência é que a superfície aumente. Tá? Então você tem dois efeitos competitivos aí, né? Que competem entre si: a atração, né, da eletrostática e a agitação térmica, que o primeiro tende a encolher a superfície, o segundo tende a expandir a superfície, dilatar a superfície. Tá? Então, essa temperatura crítica, né, quando você, por exemplo, chega... Isso aqui é um número fixo, tá? Essa temperatura crítica você mede de acordo com a superfície que você está tratando. Mas quando a temperatura T atinge a temperatura crítica, o que você observa é que essa divisão aqui vai para 1, esse parênteses vai para 0, então tudo vai para 0. Tá certo? Então é justamente o que eu falei. É a temperatura tal que a superfície ela perde essa característica de tentar encolher. Tá? Ela está fixa ali. Você não precisa mais dessa força aqui para evitar que essa coisa encolha. Pode deixar livre que ela vai ficar lá fixa. Tá? A agitação molecular está compensando a atração entre moléculas. Tá certo? Bom, e claro, a partir da temperatura crítica também, para temperaturas maiores, você não vai ter mais tensão superficial. Né? Então, claro, essa equação aqui ela vai deixar de ser válida, tá certo? Para temperaturas maiores, que ali você pode ter inclusive números negativos aí, que não vão fazer sentido, porque a tensão superficial é uma grandeza positiva, porque ela é o módulo dessa força que você precisa para manter a superfície estática por unidade de comprimento. Então isso é uma coisa positiva. Então aquela equação agora só vai fazer sentido se a temperatura for menor que a temperatura crítica, certo? E esse coeficiente N também, como eu já disse, é um expoente que varia entre 1 e 2 e só experimentalmente também você encontra que valor é esse. Tá? Depende da superfície, da espessura da superfície, da substância, etc. Tá? Então,
Vejam que é uma equação que não é tão simples, né? Envolve uma física enorme e mesmo assim só está relacionando duas das coordenadas termodinâmicas. Ok, então, o que mais que a gente tem aqui? Outro tipo de superfície, né? Para o caso de uma superfície de óleo em água, a gente tem uma equação de estado diferente, tá? A gente tem que a tensão superficial dessa superfície de óleo menos a tensão superficial da água, tá? Gama W é de water, né, de água, e vezes a área vai ser igual a uma constante vezes a temperatura. Essa é a nossa equação de número 2, tá certo? Bom, isso daqui nos diz o seguinte, ó. Você tem uma amostra de água e você deposita um filme, uma pequena quantidade de óleo. A gente sabe que o óleo não mistura com água e é menos denso que a água, então vai ficar em cima. Então, se você botar um pouquinho do óleo, vai ficar só uma superfície bem fininha de óleo sobre a água. E o que você observa é que a tensão superficial dessa superfície de óleo, ela vai ter esse comportamento. Isso também é experimental, tá? Que essa equação de estado você consegue relacionar a tensão superficial com a área da superfície e com a temperatura dela, certo? E claro, essas coisas sempre não são válidas sempre, né? Sempre tem algum intervalo de temperatura que isso vai ser verdade, tem uma espessura para o filme de óleo que isso vai ser verdade, mas existe um conjunto de situações em que essa equação vai descrever a física do sistema, tá certo? E o que a gente pode perceber daqui se você botar a área daqui para baixo, né, você vê que a tensão superficial, ela vai... Isso aqui é a tensão superficial do filme de óleo, né? Ela vai... o quanto que ela for maior que a da água, ela vai diminuir, né, quando a área aumenta, certo? E vai, nesse caso aqui, essa tensão superficial ela vai aumentar, né? A diferença dela para a água, nesse caso, estranhamente, é que ela vai aumentar com a temperatura, tá certo? Então, nesse filme de óleo tem uma equação de estado que lembra muito a equação dos gases ideais, né? Aqui a tensão superficial vem substituir a pressão, a área vem substituir o volume, né? Você tem uma constante vezes a temperatura. Mas nesse caso aí, você tem um caso interessante que quando a área da superfície aumenta, né, você tem uma tendência a reduzir a tensão superficial do óleo em relação à água, tá? Então, não dá para dizer que a tensão superficial do óleo está diminuindo ou aumentando, tá? O que dá para fazer, como você tem uma diferença aqui da tensão superficial do filme de óleo para a tensão superficial da água, né? O que você pode observar aqui é uma relação entre o filme, a tensão superficial do óleo em relação à água, como que um é maior do que o outro para uma dada temperatura e para uma dada área. Então, o que a gente pode dizer aqui com o aumento da área, certo? Com o aumento da área, a tensão superficial tende a ficar cada vez mais próximo da tensão superficial da água. A tensão do óleo começa a se aproximar da tensão da água, tá certo? Quando você aumenta a área. E com o aumento da temperatura, tá? A tendência é que a tensão superficial do óleo fique bem maior do que a da água. Vai começar a aumentar, né? Você vai começar a perceber uma tensão superficial para o óleo bem maior do que para a água, com o aumento da temperatura. Certo? Então, isso que essa equação aí está nos dizendo. Tá bom? Ok. Bom, é isso. Tendo comentado sobre o caso das superfícies, agora a gente vai tratar de um tipo de sistema termodinâmico
diferente que vai ser a placa de elétrica agora, tá certo? A gente vai estudar um sistema bem diferente agora, placa de elétrica. Certo? Bom, agora vou botar aqui placa de elétrica. Bom, a gente vai estudar o comportamento, né, de uma placa de elétrica submetida a um campo elétrico externo, mas do ponto de vista de termodinâmica, claro. Tá? Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, vamos imaginar um capacitor, tá certo? Você tem a placa positiva dele. E você vai ter a placa negativa do capacitor. Bom, imagine que você tem um material dielétrico contido entre essas placas, certo? O dielétrico ele não tem cargas livres, né? Em princípio ele não vai ter uma corrente ali, você não vai conseguir gerar uma corrente ali, ele é um isolante, né? Mas quando você submete um dielétrico a um campo elétrico externo, né, se as moléculas desse dielétrico elas forem polares, ou seja, tem um desbalanço aí de cargas, né, então elas tendem a se orientar por conta da aplicação do campo. Né? Você vai ter um campo elétrico aqui, tá óbvio, né? Um eixo de campo apontando, né, saindo da placa positiva em direção à placa negativa. Então você tem um campo elétrico ali. Então esse campo elétrico externo ele vai tender a reorientar essas moléculas. Tá? Eu vou fazer um desenho ali já que vocês vão perceber isso, no sentido de redistribuir, né, as cargas desse dielétrico. Tá? Se o campo for forte, vai causar esse efeito, de modo a fazer com que cargas negativas tendam a se aproximar da placa positiva e vice-versa. Tá? Então o que você tem aqui é um conjunto de moléculas. Tá? Vou desenhar grande aqui para vocês perceberem. Isso aqui representaria as moléculas, tá certo? De modo que você tem um efeito em que cargas negativas tenderiam a se aproximar da placa positiva, tá? E as cargas positivas tenderiam a se aproximar da placa negativa. Certo? Bom, então é isso. A ideia é essa. Então, você tem essa configuração, tá? Mesmo que as moléculas forem polares, acontece isso. Se elas forem apolares, você tem uma tendência de induzir cargas negativas do lado da placa positiva e cargas positivas do lado da placa negativa. Então, o que você percebe aqui é um acúmulo, né, de cargas. As cargas estão ligadas porque é um dielétrico. Isso não é carga livre, isso não é corrente elétrica, tá? Mas você tem uma tendência de acumular uma certa quantidade de cargas positivas aqui próximo à superfície, à placa negativa, e uma quantidade, né, extra aqui de cargas negativas próximo à placa positiva. Como é que a gente descreve a termodinâmica de um sistema como esse? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Inicialmente a gente vai descrever quais são as coordenadas termodinâmicas que descrevem um dielétrico submetido a esse campo externo, e depois a gente vê se dá para a gente relacionar, né, o que é que tem na literatura, né, que é que as pessoas encontraram em relação a equações de estado para esse caso. Bom, então, neste caso, as coordenadas termodinâmicas envolvidas são
Bom, a temperatura você já sabe que vai ter que estar envolvida, né? A gente já falou isso. A temperatura sempre é uma coordenada que a gente vai estar considerando. E que outras coordenadas a gente levaria em conta? Né? A gente leva em conta o momento de dipolo, tá? A polarização total, ou seja, o momento de dipolo P. O que é isso? O momento de dipolo tem a ver com quão desbalanceadas as cargas vão ficar por conta da aplicação desse campo, certo? Um momento de dipolo elétrico fundamental é formado por duas cargas, uma carguinha positiva e uma carguinha negativa. O momento de dipolo é definido como essa carga, o módulo dessa carga, tá? Vezes a distância entre elas. Isso é o que a gente chama de momento de dipolo. Ou seja, você tem um objeto fundamental aí com um desbalanço de cargas, né? Para você ter um desbalanço de carga, você tem que ter no mínimo duas, né? Uma positiva e outra negativa. E o quão distantes elas estão entre si, certo? Isso é um dipolo elétrico fundamental. Você associar um momento de dipolo elétrico, né? Vou botar elétrico aqui, é importante, tá? Porque é um magnético aí. O momento de dipolo elétrico, certo? Isso é um vetor, tá certo? Ele tem a ver justamente com isso também. Ele tem a ver com a quantidade de cargas negativa que você tem aqui e a quantidade de carga positiva, que em módulo vai ser a mesma coisa, tá? E a distância entre elas. Tá? No caso das placas paralelas aqui, é assim que você definiria o momento de dipolo de uma amostra de um dielétrico. É formada por um mol aí de moléculas. Tá? E esse momento de dipolo vai quantificar o quão polarizado do ponto de vista elétrico essa amostra ficou por conta da aplicação desse campo elétrico externo. Tá certo? Então, o momento de dipolo elétrico P é uma das coordenadas termodinâmicas que a gente vai considerar. Outra seria também como medir, né? Isso daí. Esse momento de dipolo vai ser dado por medido como carga, que é em coulomb vezes metro, tá certo? No momento de dipolo você mede com carga vezes distância, foi o que eu falei, né? A quantidade de carga acumulada aqui, isso é dado em coulomb, e vezes a distância, que é dada em metro no sistema internacional. Então, é medido dessa forma. A segunda coordenada termodinâmica é o campo elétrico. O campo elétrico que você aplica, certo? E medido em volt por metro. Tá? Medido em volt por metro. E de novo, né? A temperatura dele, né? A temperatura T. Tá? A gente vai escrever de novo, medida em Kelvin. Todo mundo já sabe disso. Então, essas são as três coordenadas termodinâmicas para um sistema como esse. Essas são as coordenadas relevantes. E dá para ver que essas coisas se relacionam. Né? Quanto mais forte o campo, pensando só no campo e no momento de dipolo, quanto mais forte o campo, mais você vai induzir separação de cargas, tá certo? Desbalanço de cargas, quanto mais forte for o campo. Se você anula o campo, não tem por que desbalancear a carga. Então, você tem uma causa e um efeito aí, o campo elétrico vai causar isso. E a temperatura, como é que ela está envolvida com isso? A temperatura, como eu já falei para vocês, ela tem a ver com a agitação, né? A energia cinética, né? A agitação molecular do sistema. Então, se você aumenta a temperatura, você tende a fazer com que essas moléculas se movam cada vez mais, de modo a contribuir com a diminuição desse momento de dipolo. Se a temperatura for baixa, esses momentos de dipolo vão ficar estáticos,
cada vez mais estático. Se você aumenta a temperatura, você vai começar a ter um movimento cada vez maior dessas cargas negativas e positivas, de modo a querer anular esse efeito de separação de cargas. Então, vocês notam que, de fato, essas três coordenadas termodinâmicas, elas se relacionam, certo? E o que a termodinâmica tenta fazer aqui é descrever uma equação de estado que relacione essas coisas, certo? Bom, mas antes de falar de termodinâmica, o que a gente tem é o seguinte: do eletromagnetismo, você tem que D, que é o chamado deslocamento elétrico, é igual ao campo elétrico mais P dividido por V. Essa é a equação do número 3. É só para lembrar, tá? Isso aqui está nos livros de eletromagnetismo, da matéria. Esse é o campo elétrico externo, esse P é o momento de dipolo da amostra, V é o volume da amostra, tá certo? E D é o chamado deslocamento elétrico, vou botar aqui, deslocamento elétrico, é uma grandeza vetorial, como vocês estão vendo, que tem a ver com o campo resultante de tudo, né? Ou seja, você tem um campo externo causado pelas placas, mas que tem esse sentido aqui, né? Quando você aplica, você vai ter um campo com linhas apontando para lá, né? A direção do campo elétrico é da placa positiva para negativa. Mas você vai gerar um desequilíbrio de cargas aqui, de forma a acumular cargas positivas desse lado e negativas desse. Isso vai gerar um campo contrário. A amostra, o dielétrico, vai produzir um campo contrário ao externo aplicado. Então, esse deslocamento elétrico é o resultado disso. Tá? Leva em conta tanto o campo externo quanto o campo elétrico externo, quanto o campo elétrico produzido pelo material. Certo? Então, isso é o que o eletromagnetismo nos diz, tá? Só para lembrar. Agora, do ponto de vista termodinâmico, o que você encontra experimentalmente, qual é a equação do estado que tem? Você não vai... Aliás, você vai conseguir relacionar, tá? As três coordenadas. Então, isso é muito legal, tá? Então, o que você tem é o seguinte, ó, tem vários dielétricos, né? Materiais dielétricos que, para temperaturas acima de 10 Kelvin, 10 Kelvin é uma temperatura baixíssima, né? Então, que a partir de 10 Kelvin, ele vai apresentar uma equação de estado que relaciona essas três coordenadas termodinâmicas. E isso é muito bom, né? Então, o módulo dessas três coordenadas se relaciona da seguinte forma. Então, do ponto de vista termodinâmico, você vai ter que esse momento de dipolo dividido por volume vai ser igual a uma constante A mais uma constante B dividido pela temperatura vezes o módulo do campo. Tudo aqui é módulo, tá? Não tem vetor em nada, porque o que está interessando aqui são os módulos, tá certo? Do momento de dipolo elétrico P e do campo E, certo? Será que isso faz sentido? Faz, né? Faz sentido com o que eu falei, ó. Quanto maior o campo elétrico externo, maior o momento de dipolo, ou seja, maior o desequilíbrio de cargas causado aqui. Então, você tem uma relação linear entre essas coordenadas. Então, tá ótimo. E as constantes A e B dependem do material. São coisas que você só vai descobrir se fizer o experimento. Então, você tem essa liberdade aí para essas constantes. Então, não precisa a gente se preocupar com ela, tá? E outra coisa, a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, tá? Você tende a ter uma contribuição menor aqui para um
momento de dipolo, tá certo? Então a temperatura vai ter uma contribuição aí para reduzir esse momento de dipolo elétrico, certo? Claro que isso vai depender também das constantes A e B, mas em princípio é isso que vai acontecer ali. A temperatura vai contribuir para a redução do momento de dipolo elétrico P da amostra de elétrica, certo? Então essa é a nossa equação 4. Como eu falei para vocês, tá? A gente está visitando vários tipos de sistema, discutindo a termodinâmica deles, que equações de estado existem para esses sistemas, tá certo? Então, para o caso de uma amostra de elétrica, esses são os resultados que a gente tem. Bom, agora a gente vai partir também para um outro tipo de sistema. A gente vai ver um último tipo de sistema agora, que é um sistema magnético, que tem uma equação de estado muito simples e é um tipo de sistema muito relevante para a termodinâmica, tá certo? Vou apagar tudo aqui para a gente ver isso. A gente vai falar sobre uma barra paramagnética. Então, vamos ao estudo da barra paramagnética. Bom, então você tem aqui uma barra, certo? Vou desenhar assim. E essa barra é feita de um material paramagnético. O material paramagnético é um material que as moléculas dele, elas têm um momento de dipolo magnético, de tal forma que quando você aplica um campo magnético externo, esse momento de dipolo magnético das moléculas tendem a se alinhar com o campo, certo? E se você retira esse campo externo, esses momentos de dipolo eles vão se desordenar novamente, eles não são mantidos, né? Ao contrário do que é um ferromagnético. Tá? O material ferromagnético, você induz o alinhamento dos momentos de dipolo na amostra, e quando você tira o campo, esse alinhamento permaneceria. Então essa é a principal diferença entre um material ferromagnético com um material paramagnético, que é esse que a gente está tratando aqui. Então, você tem uma barra como essa, você aplica, certo, um campo externo magnético H, certo? E o que você vai fazer com isso é induzir momentos de dipolo magnético alinhados com o campo, certo? Essa que é a fenomenologia do material paramagnético. E os momentos de dipolo do material, por conta desse alinhamento, vão ocasionar a geração de um campo devido ao material, tá certo? Então, você tem uma magnetização aqui, certo? Você aplica o campo, você gera esse alinhamento dos momentos de dipolo magnético, e o nome que você dá a essa característica do material que ele vai adquirir e poder também gerar um campo próprio, você chama de magnetização. Tá? Tem a ver aí com esse efeito coletivo de cada momento de dipolo magnético individual das moléculas, tá? Das partículas que compõem esse objeto. Então, do ponto de vista de termodinâmica, tá? Do ponto de vista termodinâmico, temos as seguintes coordenadas. Bom, a primeira vai ser o campo elétrico, né? Desculpa, o campo magnético H. O campo magnético H, certo? É um vetor, ele é medido em ampere por metro, né? Ampere por metro.
ampere por metro. 2. A magnetização M é outra coordenada. Medida em ampere por metro quadrado. Em ampere por metro quadrado. E 3, temperatura. De novo, né? Certo? A magnetização é um vetor também, tá certo, pessoal? Do ponto de vista de eletromagnetismo, aliás, é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza vetorial, mas do ponto de vista de termodinâmica, a gente também só vai estar preocupado com o módulo dessas grandezas, não com direção e sentido disso, certo? Ok, então essas são as 3 características do material que a gente vai querer relacionar quando se faz um estudo termodinâmico de uma barra paramagnética como essa, certo? Bom, em princípio, o que é que a gente pode entender disso daí? A exemplo do que a gente viu para o material dielétrico, o que a gente tem é o seguinte: o campo magnético ele induz essa magnetização, certo? Então, a magnetização vai tender a crescer com o aumento da intensidade desse campo magnético externo. Então, isso ou seja, mais momentos de dipolo você vai conseguir induzir aqui no material, por conta da aplicação do campo externo. Esse é um fato. E a temperatura, ela tende a fazer o contrário, né? Eu já falei que tem a ver com agitação molecular. Então, se a agitação for muito grande, a tendência é você perder aquele alinhamento dos momentos de dipolo, dos dipolos magnéticos, causando aí uma diminuição da magnetização. Então, o aumento da temperatura contribui para a diminuição da magnetização e o aumento do campo magnético contribui para o aumento da magnetização. Essa que é a história. Então, é isso que a gente entende, né, fenomenologicamente de um material como esse. Bom, o fato que a gente quer aqui, é claro, é uma equação de estado. A pergunta é: existe uma equação de estado relacionando essas 3 coordenadas? A resposta é sim, né? Tem uma equação muito simples relacionando as 3. Quem descobriu isso foi Pierre Curie. Tá? Essa relação é famosa, chamada Lei de Curie, vou escrever aqui. E por conta da simplicidade da equação de estado do material paramagnético, a simplicidade da Lei de Curie, o estudo da termodinâmica de materiais magnéticos é muito vasto, muito amplo. Pessoas investigaram muito isso ao longo do tempo. Então, eu diria que depois do sistema PVT, que é mais comum de se estudar em termodinâmica, o sistema magnético era o segundo sistema, eu diria, mais comum de se estudar do ponto de vista de termodinâmica, certo? Então, eu diria que de um ponto de vista mais atual do estudo da termodinâmica, eu acho que é um sistema até mais relevante do que os gases. Os gases têm uma importância histórica absurda, mas atualmente eu diria que o estudo da termodinâmica dos materiais magnéticos ele até se sobrepõe ao estudo termodinâmico dos gases, por conta de que muita coisa conseguiu ser descoberta, tá? E uma relativa simplicidade associando essas coordenadas aí, tá bom? Então vamos lá. Neste caso, a equação de estado é a Lei de Curie, devido a Pierre Curie. A Lei de Curie é dada relacionando, como eu falei, os módulos da magnetização e do campo magnético. Ela é dada com M vai ser igual a CC H sobre D. Só isso, muito simples. Tá? Muito simples. Isso foi encontrado também experimentalmente pelo Pierre Curie.
essa acho que é a equação número 5, acredito eu. Certo? Onde CC é a constante de Curie, acho que é assim que chama. É coeficiente, constante de Curie. Então é uma constante, vai depender do material, certo? Mas muito simples a equação, foi encontrada experimentalmente, então chama a atenção a simplicidade que relaciona três coordenadas tão, eu diria, tão complexas, né, que à primeira vista não seria tão fácil relacionar, mas a natureza forneceu essa relação bastante simples aí, e ela descreve exatamente o que a gente havia pensado, né? Quanto maior o campo magnético aplicado, maior a magnetização da amostra, e quanto maior a temperatura, menor a magnetização. Então, está tudo de acordo com a fenomenologia que a gente havia discutido, certo? Bom, é isso. Então, deixa eu ver se precisa dizer mais alguma coisa em relação a isso. Não. Basicamente, eram esses os sistemas termodinâmicos que eu queria ver com vocês. Vimos o fio esticado na aula passada, vimos superfícies, material dielétrico e barra paramagnética. Hoje, então, uma gama de sistemas diversos aí, bem diferentes entre si, mas com uma apresentação de tal forma que a gente quer entender a termodinâmica desses sistemas, ou seja, como que a temperatura influencia nas grandezas que caracterizam esses sistemas, tá certo? Então foi isso que a gente viu até aqui. E para finalizar esse nosso estudo de sistemas termodinâmicos, uma coisa que é fundamental é a gente classificar as coordenadas termodinâmicas. Tem uma forma da gente classificar as coordenadas termodinâmicas que as divide em dois grupos, tá? Que tem uma característica muito específica. É o seguinte, a gente tem coordenadas termodinâmicas chamadas de coordenadas extensivas e coordenadas termodinâmicas intensivas. É isso que a gente vai querer diferenciar aqui. Cada sistema que a gente viu aqui tem associado a ele uma coordenada, ou algumas podem ter também, não precisa ser só uma, coordenadas termodinâmicas ou variáveis termodinâmicas extensivas e variáveis termodinâmicas intensivas. Vamos ver a diferença, que essa classificação é muito importante no estudo da termodinâmica, certo? Então, coordenadas intensivas e extensivas. Coordenadas intensivas e extensivas. Eu vou escrever logo, depois eu explico, tá? As coordenadas intensivas independem do tamanho do sistema, tá? De maneira bem abrangente a gente pode falar assim, do tamanho do sistema. Já as extensivas variam proporcionalmente ao tamanho. Certo? Então, basicamente é isso, e agora a gente vai lembrar das coordenadas que a gente já vem definindo e tentar classificar dessa forma. Tá? Bom, vamos pensar no primeiro caso que a gente tratou, que é o caso dos
dos sistemas hidrostáticos, né, que a gente classificou como sistema com as coordenadas PVT, pressão, volume e temperatura. Bom, então vamos pensar sobre essas três coordenadas. Se você tem uma amostra de um sistema hidrostático, você imagine uma certa amostra de um sistema hidrostático, imagine que você tem agora exatamente a metade do que você tem dessa amostra. Você tem um certo gás, um mol contido num recipiente, agora imagine mentalmente tudo reduzido da metade, né? O recipiente, o mesmo gás, tudo reduzido da metade. Tá? Ou seja, metade do tamanho, entre aspas, aí, do que você tinha inicialmente. Bom, se você tem pela metade, vamos pensar sobre a pressão. Né? A pressão não tem por que mudar se você reduziu tudo pela metade. Você reduziu a quantidade de moléculas pela metade, você vai reduzir o volume pela metade, tá certo? E por conta disso não tem por que você ter uma diferença na pressão, tá certo? Então, a pressão é uma coordenada termodinâmica que não varia frente ao tamanho do sistema, ou ao volume daquela amostra, a parcela que você está considerando. Então, qualquer pedaço, qualquer parcela daquele sistema que você está considerando, se ele tiver equilíbrio, ele vai ter a mesma pressão, ela não varia. Então, nesse sentido, a pressão é uma coordenada intensiva, ela não varia com o tamanho do sistema. Então, vamos dar uns exemplos aqui de intensivas, tá? E aqui de extensivas. A pressão a gente já viu que é intensiva. Certo? Vamos pensar agora a temperatura. Temperatura é a mesma coisa. Se você só pegou a metade daquilo ali, se você pega uma parcela de um sistema que você sabe que tem temperatura T, você pega uma amostra menor do que aquilo ali, qualquer tamanho, né? Qualquer pedaço daquilo ali, vai ter a mesma temperatura. Então a temperatura, em qualquer caso, qualquer tipo de sistema, a temperatura é uma coordenada termodinâmica intensiva também. Então ela é classificada nesse grupo aqui, ó. Temperatura. E o volume? O volume está óbvio, né? Se você está metade do tamanho, o volume vai ser metade. Então, o volume é uma coordenada termodinâmica extensiva. Varia proporcionalmente ao tamanho do sistema, ao tamanho da amostra, da parcela que você está considerando. Então, volume é uma grandeza extensiva. Certo? Bom, então vamos considerar, lembrando aí dos sistemas termodinâmicos que a gente tratou na aula passada e nessa aula. A gente tinha o fio esticado, né? No fio esticado a gente tinha temperatura, que é comum para todos, né? E tinha a tensão, tá? do fio, que você usava para esticar o fio, e tinha também o comprimento do fio. Se você pega um fio esticado, imagine tudo reduzido da metade, a tensão não vai mudar, certo? A tensão que você usa para manter um fio esticado, se você pensar metade daquilo dali, vai ser a mesma tensão para manter o mesmo grau de tensão que você tem ali, né? O quão tensionado ele vai estar. Então, a tensão no fio é uma coordenada termodinâmica intensiva, tá certo? Então, tensão, tá? Vou botar aqui no fio, né? Para não confundir com tensão elétrica, tá certo? Tensão no fio é uma coordenada intensiva e, claro, o comprimento do fio é extensiva, né? Se você pensa metade do fio, o comprimento vai diminuir da metade. Então, o comprimento varia proporcionalmente ao tamanho da amostra, ao tamanho do fio nesse caso. Então, comprimento é uma grandeza, é uma coordenada termodinâmica extensiva. No caso da superfície que a gente viu hoje, tem uma dada superfície, tem uma tensão superficial, certo? Se eu pensar metade daquela superfície, a tensão superficial é a mesma, é o mesmo material, não tem por que mudar. Tá? Então a força por unidade de comprimento que ela usa para tentar encolher é a mesma para qualquer pedacinho daquela superfície. Então tensão superficial é uma grandeza, é uma coordenada termodinâmica intensiva, tá certo? Então tensão superficial é uma
grandeza intensiva, e a área da superfície, óbvio, é extensiva. Se você pensar metade da superfície, a área vai cair da metade. Se você dobrar a superfície, ela dobra também. Então, é uma grandeza termodinâmica extensiva. Então, área. No caso da placa de elétrica que a gente viu hoje, a gente tinha coordenadas termodinâmicas: campo elétrico, momento de dipolo do dielétrico e a temperatura. Né? A temperatura já está classificada como intensiva. O campo elétrico, se você pensar metade, né? O campo elétrico é o mesmo. Né? Aquele campo que você usou para polarizar eletricamente aquela amostra, não tem por que ter mudado. Você só pegou uma parcela menor daquele material dielétrico. O campo externo é o mesmo. Então, o campo elétrico é intensivo. Campo elétrico. Agora, a polarização, o momento de dipolo, que era a quantidade de cargas desequilibradas ali por conta da aplicação do campo, ela vai cair da metade, né, por conta de que você está pegando uma amostra menor. Se você pegar uma parcela menor, você vai ter menos cargas desbalanceadas do que a amostra inteira. Tá? Lembrando que também tem a questão da distância entre essas cargas desbalanceadas, mas também diminui, porque comprimento a gente já sabe que é extensivo. Então, o momento de dipolo, tá certo? P, ele é extensivo, certo? É extensivo. Assim como essas outras grandezas aqui. Então, momento de dipolo elétrico. E no último caso, que foi o caso da barra paramagnética, mesma coisa, né? O campo magnético externo magnetizou aquela amostra. Se você pegar um pedacinho daquela amostra, o campo vai ser o mesmo, o campo que causou aquela magnetização é o mesmo. Então, o campo magnético é intensivo, tá certo? E a magnetização, que tem a ver com o momento de dipolo da amostra, o quanto que ela consegue produzir campo, né? É o momento de dipolo da amostra. Se você pega metade daquela amostra, a magnetização é metade, ela vai conseguir produzir menos campo. O momento de dipolo magnético daquele pedaço é menor do que o momento de dipolo total. Certo? Então, varia proporcionalmente ao tamanho do sistema. Então, a magnetização ela é extensiva, tá certo? Bom, pessoal, então, em termos de conteúdo era isso. A gente vai fazer alguns exercícios aqui, 2 exercícios para fixar esse conteúdo, mas só chamando a atenção de novo, essa classificação das coordenadas termodinâmicas como intensivas e extensivas é muito importante para o estudo de termodinâmica, tá certo? Então, é bom pensar nisso mentalmente, exercitar isso, que vale a pena, certo? Vai ajudar muito a gente ao longo do curso. Bom, então eu vou apagar agora tudo para a gente fazer alguns exercícios, tá certo? Bom, então vamos aos exercícios, tá? O primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício 2.2, que eu vou ler para vocês, tá? Então, a equação de estado de Van der Waals é dada como... Então, vamos notar aqui a equação de Van der Waals, exercício 2.2. Então, a gente tem que a equação de Van der Waals é P mais A sobre Vzinho, que é o volume molecular, ao quadrado, vezes Vzinho menos B, igual a RT. Certo? Onde A, B e R são constantes. O exercício pede, calcule as seguintes quantidades. Letra A. Letra A pede que você calcule dP, dV com T constante, certo? E a letra B pede que você calcule dP, dt com V constante, certo? Então vamos à solução disso daí, tá? Bom, é tranquilo, né? Então, se você quer duas derivadas de P em função de
da outra coordenada, né? Então, o que você tem que fazer aí é expressar a pressão nessa relação aí de Van der Waals, na equação de Van der Waals. Então, você deixa P explícito e calcula as derivadas, só isso, não tem nada demais. Então, vamos lá, solução. Solução. Então, para a letra A, a gente tem o seguinte, ó, a gente pode expressar P dessa equação aqui como sendo RT dividido por V menos B menos A sobre V ao quadrado. Tá certo? A sobre V ao quadrado. Então, só fiz passar V menos B para cá e esse termo é para lá negativo, certo? Então, isso nos dá o quê? Que é a derivada, é só você derivar a pressão em função do volume, tá? Derivar esses dois termos aqui, mantendo T constante, considerando a temperatura como uma constante. Então você vai ter que dp, derivada simples, né? dp dv com T constante vai ser igual a 2A dividido por V ao cubo menos RT sobre V menos B ao quadrado. Tá? É só essa derivada aí. Regra do quociente. Né? Então, do jeito que você quiser aí. Bastante simples, só essa derivada. Então, esse é o resultado da letra A. Para a letra B, você vai derivar agora a pressão em função da temperatura, considerando o volume molar constante. Né? Fica mais fácil ainda, né? Esse termo cancela, o T vai derivar em função de T, então é bastante simples. Você vai ter que dp dt com V constante vai ser igual a simplesmente R dividido por V menos B. Certo? Está claro daqui. Bom, o problema também pede a seguinte coisa. A partir dos resultados de A e B, ele quer que você calcule, eu vou botar aqui, ó, quem é dV dt com P constante. Ele quer que você use esses resultados aqui, ó, dessas duas derivadas. Você encontrou essas duas aqui, né? E encontre isso. Então você vai utilizar um daqueles teoremas ali, vai procurar algum que relacione três derivadas e provavelmente vai ter um que vai se adequar, tá certo? Bom, qual o teorema que a gente usa? Vamos fazer a solução dessa parte aqui, tá certo? Então, nesse caso, temos a seguinte relação. A gente tem um dos teoremas lá que diz o seguinte, ó, que dy, dz, variáveis gerais, né, x, y, z gerais, com x constante era igual a menos dx dz com y constante dividido por dx dy com z constante. Certo? Isso nos dá o seguinte, ó. Aí se você faz a identificação dv dt com P constante, que é isso que o problema está pedindo aqui, tá? Você faz a identificação de V com Y, T com Z e P com X, aí você vai embora. Aí vai ficar como? Menos dp dt com V constante dividido por dp dv com T constante. Certo? E aí acabou, né? E aí você consegue, ó, porque essa taxa aqui, né, essa derivada, é justamente o resultado da letra A, desculpa, da letra B, né?
Essa daqui de cima é o resultado da letra B e essa de baixo é o resultado da letra A. Aí é só dividir um pela outra que você encontra, tá? Então, só vou botar o resultado aqui, faz essa divisão, arruma tudo e vai ficar aqui dV dt com P constante vai ser, aí vocês procuram aí arrumar isso, vai ficar 2A V menos B R V ao cubo menos T dividido por V menos B. Tudo isso é elevado a menos 1. Pronto. Só isso. Certo? Só fazer essa divisão e arruma os termos que você consegue encontrar aquilo lá. Tá bom? Então, bem simples o problema, é só utilizando a equação de estado de Van der Waals para exercitar um pouco utilizando aqueles teoremas que a gente viu na aula passada. Bom, agora a gente vai fazer um outro exercício, um segundo exercício, o exercício 2.6, tá certo? Vou apagar logo aqui. A gente viu o exercício 2.6. Agora de cara. Bom, eu vou ler o exercício primeiro, tá certo? O exercício 2.6 ele diz o seguinte: considere um fio que sofre uma mudança infinitesimal de um estado de equilíbrio inicial para um estado de equilíbrio final. Aquele caso do fio esticado. Mostre que a variação na tensão é dada como... Vou botar aqui, 2.6. A variação na tensão, ele quer que você mostre que é d tal igual a menos alfa a y dt menos a y sobre L dl. Ele quer que você demonstre isso aqui. Lembrando que tal é a tensão, alfa é aquela a expansividade, eu acho que era assim. Tinha um que era dilatação, só para eu não falar o nome errado, mas eu acho que é expansividade linear. Deixa eu ver aqui. O alfa é a expansividade linear, exatamente. Então, é a expansividade linear, que é o alfa, tá certo? E o y é o chamado módulo de Young, né? A gente também viu a aula passada, tá? Então ele quer que você demonstre, sim, esse A é a área de secção transversal, tá? A gente viu tudo isso. Se você não estiver lembrando, essas variáveis todas foram definidas na aula passada quando a gente estudou o fio esticado, tá certo? L é o comprimento do fio, A é a área de secção transversal do fio, Y é o módulo de Young e alfa é a expansividade linear. Certo? Então ele quer que você demonstre isso. Tá bom? Vamos fazer logo essa parte. Tá? Essa é a letra A, solução. Bom, não tem muito como tem o que pensar para começar um problema desse. Você vai ter que expressar o detalhe do jeito que você conhece, né, em função das outras coordenadas, que vão ser o comprimento e a temperatura, e tentar ajustar os coeficientes para achar aquilo dali com as definições de cada um, de expansividade, de módulo de Young, etc. Tá? Então, a solução é o seguinte: a gente tem que d tal, a gente viu a aula passada isso, né? D tal é igual a d tal dt com L constante dt mais d tal dl com T constante dl. Certo? Ok, então, o que mais que a gente tem?
Sendo, vamos para as definições. Sendo, não vou lembrar aqui, eu vou procurar as notas e ver quais são as definições da expansividade do módulo de Young. Tá? A gente viu aula passada isso. A expansividade alfa, ela é dada como 1 sobre L, dl dt, um tal constante. E o módulo de Young foi definido como L sobre A, d tal dl, um t constante. Essas são as definições. Então, sendo essas duas coisas, temos o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó. Vamos estudar esse coeficiente aqui, ó. d tal dt com L constante. Vamos estudar esse coeficientezinho aqui, ó. Esse que a gente quer provar que dá essa parte aqui. Tá? Então, pelos aqueles teoremas que a gente utilizou, esse aqui, né? Ó, esse aqui. Esse mesmo teorema aqui, ó. Aquele que eu tinha apagado aqui, no caso, que eu usei para escrever isso. Você consegue mostrar, se você utilizar esse mesmo teorema que eu tinha apagado aqui, você consegue mostrar que isso daqui é igual a menos d tal dl, um t constante, vezes dl dt, um tal constante. Tá certo? E isso aqui é igual a quê? A menos, ó, d tal dl com t constante, você tem aqui no módulo de Young, ó. Essa taxa aqui é exatamente essa taxa aqui. Então isso aqui vai ser igual ao módulo de Young vezes a área dividido pelo comprimento. Tá? Então módulo de Young vezes a área A dividido pelo comprimento. Vezes essa outra taxa aqui, essa outra taxa está definida para a expansividade. Ó, dl dt com tal constante. Então isso dali vai ser alfa vezes L. Tá? Então L vezes alfa. Cortou, isso aqui vai ser igual a exatamente menos alfa a y. Ou seja, a primeira parte aqui já foi provada, tá vendo? A gente mostrou que esse coeficiente aqui é igual a menos alfa a y, que é a primeira parte. Só falta provar a segunda agora. Tá? Essa parte aqui, provar que esse coeficiente aqui é igual a isso. Vamos lá. Vamos fazer essa parte agora. Esse aí é mais tranquilo, né? É só a gente olhar para a definição do módulo de Young aqui, ó. Essa taxa aqui, ela é exatamente essa taxa que a gente tem aqui. Então vai ser justamente módulo de Young vezes A dividido por L, tá? Então, você tem que d tal dl, um t constante vai ser A vezes módulo de Young, né? Dividido por L, que é exatamente o que a gente queria mostrar aqui. Então está provado, né, pessoal? Então, de fato, você conclui que d tal vai ser igual a menos alfa a y dt menos a y sobre L dl. Está aprovada aí a letra A, tá certo? Vamos apagar aqui para a gente ter uma letra B que é interessante, vamos fazer a letra B. Eu ainda nem li, vou ler agora para vocês. Bom, vamos ver o que diz a letra B. A letra B diz o seguinte: um fio de níquel de área de secção transversal
Vou botar aqui, ó, letra B. Diz que tem um fio de níquel com área de secção transversal 0,0085 centímetros quadrados sob uma tensão tal igual a 20 newtons. Tá? Então você tem um fio de níquel, tem essa áreazinha de secção transversal, você está esticando ele, tem uma certa tensão de 20 newtons, e uma temperatura de 20 graus Celsius, T igual a 20 graus Celsius, é esticado entre dois suportes rígidos a 1 metro de distância, certo? Então você tem um fio de 1 metro, né? Agora os suportes estão rígidos ali, tá? Não vai deixar nem esticar nem encolher. Tensionou, mas segurou o comprimento ali, 1 metro. Os suportes são rígidos. Se a temperatura for reduzida para 8 graus centígrados, então esse aqui fica sendo a temperatura inicial e a temperatura final é 8 graus centígrados. Qual a tensão final? Essa aqui é a pergunta. Qual a tensão final? Então essa é a tensão inicial, qual é a tensão final? Tá? Aí ele chama a atenção para o seguinte: assuma que alfa e y, ou seja, a expansividade linear e o módulo de Young ficam constantes, tá, nesse intervalo de temperatura nos valores alfa igual a 1,33 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1, e o módulo de Young vai ficar com o valor 2,1 vezes 10 a sexta Pascal. Certo? O módulo de Young ele tem a mesma unidade de pressão, tá certo? É Newton por metro quadrado, né? Você teria, ó, o módulo de Young está aqui, ó, L corta com L, comprimento, então fica tensão, que é força, dividido por área. Né? É Newton por metro quadrado, que é Pascal, então é a mesma unidade. Ok, então, essa aqui é a pergunta. Né? De novo, para entender o problema. Você tem vamos repetir, tem um fio de níquel que está esticado, 1 metro com suportes rígidos, tá certo? Então, os suportes vão manter o fio esticado a 1 metro, 1 metro de comprimento. A área de secção transversal do fio é 0,085 centímetros quadrados, tá certo? Isso dali, você pode até transformar para metro quadrado, se você quiser, para ficar no sistema internacional. Tá? Isso aqui é 8,5 centímetros quadrados, 8,5 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. Você multiplica por 10 a menos 4, que fica metro quadrado, certo? Então vai ficar 8,5 vezes 10 a menos 7 metro quadrado, tá certo? Vai ficar tudo no sistema internacional. Porque duas casas para decímetro quadrado e mais duas para chegar em metro quadrado, certo? Ok, então fica com essa área, a tensão inicial é 20 newtons, você tem essas características aqui para a expansividade e para o módulo de Young que não variam nesse intervalo de temperatura, e o que vai acontecer é o seguinte: a situação começa a 20 graus Celsius e você vai resfriar até 8 graus Celsius. Aí quer saber qual é a tensão final, só isso. Será que aumenta, será que diminui, varia para quanto? Quanto é a tensão final? Esse que é o problema, tá certo? Bom, vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá? Mas a gente vai utilizar essa equação, mas ela está aqui, tá? É a mesma equação que a gente provou, então não tem problema apagar aqui. Lembrando que é um processo termodinâmico, né? Vai sair de um estado de equilíbrio para outro, mas tem uma coordenada que foi mantida fixa, né? O L é constante, tá? Nesse caso, dl igual a zero, ou seja, você não tem esse termo aqui. Então, nesse caso você vai ter d tal igual a
menos alfa a y dt. Esse termo ele não conta, ó. Não, você não vai ter variação do comprimento do fio de níquel. Então esse termo não é levado em consideração, somente esse, para esse tipo de transformação. Então, você escreve isso e você pode integrar para ver qual o comportamento. Ó. A área é essa, tá bom? Se ele não esticou, não tem por que a área também mudar, tá certo? Então, alfa é constante, A é constante, Y é constante, então você vai ficar simplesmente por integração simples que tensão final menos tensão inicial vai ser igual a menos A alfa a Y vezes que multiplica, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Só isso. Então, você tem a temperatura inicial, tem alfa, tem A, tem Y, tem temperatura final, tem temperatura inicial, então, é claro, é uma equação e uma variável só você consegue resolver tranquilamente. Se você faz esses cálculos, você vai encontrar que a tensão final vai ser dada aproximadamente por 20,0, segundo meus cálculos aqui, 0,03 newtons. Tá? Então, aumentou muito pouco. A tendência com o resfriamento, né? Você segurou, foi mantido em 1 metro. Com o resfriamento, é um objeto metálico, a tendência dele era encolher, mas você segurou, né? Manteve o comprimento constante. Se você, para manter o comprimento constante, se a tendência era de encolhimento, você tem que botar mais força para manter o comprimento fixo. Então, o incremento de força foi essa quantia aqui, né? Porque você tinha iniciado com 20 newtons e finalizou com isso. Um pouquinho a mais que 20 newtons, para manter o comprimento do fio. Bom, pessoal, então eu espero que esses 2 exercícios tenham ajudado vocês a fixar esse conteúdo. A gente está encerrando aqui a parte de sistemas termodinâmicos e eu vou aguardar vocês na próxima aula.